Ribeirão deve ter um plebiscito para a população votar se aprova ou não a construção da nova sede do Executivo. A polêmica está em torno do centro administrativo orçado em mais de 173 milhões de reais. A proposta do plebiscito foi aprovada pela Câmara Municipal por meio de decreto. A medida surgiu depois do movimento de entidades contra a construção do centro administrativo para ser a nova sede da Prefeitura de Ribeirão. O contrato com a empresa que vai realizar a obra já foi assinado. O valor é de mais de 173 milhões de reais. Parte dos recursos será custeada pela venda de imóveis do município. Para o especialista em gestão pública, Ricardo Valadão, a realização do plebiscito cabe numa situação como essa, mas deveria ter sido pensada pelos vereadores bem antes do avanço do contrato. Porque quando você faz audiências públicas, informa da sua intenção política, né, do seu projeto, daquilo que você gostaria de fazer, são 200 milhões, qual vai ser o impacto da retirada da prefeitura e dos outros prédios, dos locais que hoje já estão instalados, qual vai ser o impacto no comércio, na sociedade em torno, que se adaptou a toda a movimentação, ao dia a dia, como que deverá ser dali para frente. Então, essa discussão deveria ter sido lá atrás. Agora, como teve uma comoção popular, houve discussões nos debates políticos e trouxe à tona toda essa questão, eu acredito que é uma proposta boa para a população, mas não nesse tempo. Ela deveria ter sido anteriormente. Essa será a primeira vez que Ribeirão decide por um plebiscito para tratar de assuntos locais. Para o advogado Vinícius Bugalho, existe outra alternativa mais prática e simples para consultar a população, que pode ser resolvida pelos próprios legisladores. Eu penso que qualquer dos vereadores pode aplicar o artigo 35 da Lei Orgânica do Município, inciso 6º, que é a questão que trata do plano diretor, e em 2 artigos matar esse contrato e também derrubar esse contrato administrativo. Fica estabelecido que o Centro de Ribeirão Preto, no artigo 1º, deverá ser estabelecido de qualquer forma no Centro Antigo de Ribeirão Preto, dentro do quadrilátero central. Artigo 2º, ficam proibidas qualquer disposição em contrário. Nesse sentido, o legislador simplesmente, dentro da lei, vai proibir a execução desse contrato e essa licitação, estranha licitação, ela cai por terra e a população não vai ser prejudicada por uma obra pública tão cara e tão inoportuna. A decisão hoje está nas mãos dos vereadores com uma possível criação de lei para derrubar o contrato. Os moradores também poderiam ter sido ouvidos em audiências públicas que não aconteceram. O executivo decidiu pela mudança e não debateu o assunto. Se você já tem essa intenção, por que não chama as pessoas, os representantes da sociedade civil, da indústria, do comércio, de todos que fazem parte ali daquele centro, que convivem ali naquele dia a dia? Por que não chamaram também as pessoas que vão ser impactadas? Porque o novo local também haverá um impacto, tanto ambiental como de geração de emprego, comércio, etc. Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser comunicado. E eles deveriam ter feito audiências públicas, chamado a população para essa participação. Agora o decreto aprovado pelo Legislativo será encaminhado à Justiça Eleitoral para que seja determinada a data para realizar o plebiscito. Mas isso pode demorar de 6 meses a 1 ano, ou seja, a votação não deve acontecer neste mandato. O resultado ficará nas mãos da população e depois na decisão do novo prefeito. Caso a população vote para não acontecer, aí faz-se o cancelamento do contrato que está em andamento? Não, os contratos têm que ser mantidos e se esse contrato for cancelado depois de executado uma parte da obra pela prefeitura, corre-se o risco da construtora ir para a justiça e ganhar uma indenização milionária contra o município de Ribeirão Preto por erro administrativo do senhor prefeito. Então, o correto seria, através de uma lei, imediatamente suspender a mudança do centro antigo, geograficamente falando, e com isso esse contrato deita por terra, como se diz o jargão jurídico. O plebiscito funciona como uma eleição. A população vai às urnas para votar. A ideia chegou no apagar das luzes, final de ano e de mandato. É como, de última hora,
transferir a responsabilidade para os ribeirão-pretanos decidirem. E o que chama atenção é que a área inicialmente não pertencia à prefeitura, mas no último minuto e na última hora, o senhor prefeito conseguiu derrubar em São Paulo um agravo de instrumento e com isso conseguir assinar aqui este contrato, inclusive derrubando uma decisão de primeira instância. Está tudo muito suspeito e talvez essa lei seja a solução para zerar essa questão urbanística gravíssima. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Câmara informou que é inconstitucional a derrubada do contrato vigente entre prefeitura e empresa. Esclareceu que cabe ao prefeito suspendê-lo se quiser aguardar o resultado do plebiscito. Já a prefeitura esclareceu que o processo legislativo ainda não foi concluído. Desse modo, não cabe à administração municipal opinar a respeito do tema. Vamos seguir sobre esse assunto agora aqui no nosso núcleo de jornalismo com o Isaac Barreto, analista político. Bem-vindo aqui, Isaac, mais uma vez. Na prática, o eleitor é obrigado a votar nesse plebiscito? Boa tarde, André, e a todos que nos assistem. Não, na verdade não. O plebiscito ele não é obrigatória a votação, mas é super importante que a população vá e escolha e defina o que ela imagina que deveria ser e onde deveria ser o centro administrativo, né? Se concorda com a visão do prefeito de modificá-lo e levar em outro local ou se mantém no centro da cidade. Então é fundamental que a população possa ter essa opinião e que é muito bom. O plebiscito é o primeiro que nós vamos ter aqui na região, em Ribeirão Preto, inclusive, e é muito importante essa participação ativa da população. Agora, é um plebiscito para decidir, então, sobre uma obra importantíssima, só que de um contrato que já foi assinado, a proposta da Câmara chega com um grande atraso. Olha, André, chega com atraso, mas até pelo processo que essa decisão leva, né? Você precisa consultar um juiz eleitoral e esse juiz precisa dizer se é possível ou não fazer dentro. Existiu a necessidade, a possibilidade de ser feito durante as eleições agora desse primeiro turno, mas não foi possível. Então, foi um processo que poderia ter sido antecipado, os vereadores poderiam ter feito um esforço maior para que não ocorresse o que está acontecendo, que é a aprovação do projeto por parte da prefeitura e esse anseio da população em decidir se quer ou não o centro administrativo na cidade, no centro. A responsabilidade que deveria ser da Câmara em barrar antes de chegar esse contrato, ou seja, os vereadores ali poderiam já ter barrado toda essa ideia lá no começo, quando começou-se a se cogitar a construção desse centro administrativo. Poderia. Inclusive, isso pode custar caro ao contribuinte de Ribeirão Preto, porque existem interpretações diversas a respeito do rompimento desse contrato. A lei de licitação, a 8666, ela estabelece que pode ser que haja, por um interesse público, o rompimento de contrato, mas, ao mesmo tempo, que o contrato que foi assinado tem cláusulas que protegem a construtora. Agora, o que é importante saber é o seguinte: por que essa velocidade de querer decidir o centro administrativo, essa nova construção? Acho que é importante alertar, principalmente promotores, agentes públicos, qual o interesse na velocidade da aprovação desse centro administrativo? Por que de tanta velocidade de aprovação? Ou seja, nós estamos no final de um mandato, não poderia ter sido escolhido o próximo prefeito tomar essa decisão? Por quê, né? Acho que seria importante o poder público avaliar o entorno, se houve algum tipo de transação econômica, financeira, alguma venda importante de terrenos na região, para que possa explicar talvez um interesse econômico no centro administrativo fora do centro de Ribeirão Preto. Há um forte movimento aí de entidades, até da sociedade civil, para impedir a retirada da prefeitura da área central de Ribeirão. Essa mudança pode gerar, na sua análise, quais prejuízos àquela localidade? Olha, André, é uma loucura. Na América Latina inteira, o centro é desvalorizado, né? Em outras regiões do mundo, Europa, Estados Unidos, o centro é a parte mais valorizada da cidade. É impossível que a gente valorize a cidade sem valorizar o centro. O centro é a coisa mais importante, porque é o meio mais rápido e econômico para o cidadão. Então, tirar o centro administrativo do centro da cidade significa esvaziar o centro e permitir, e não permitir que esse centro continue se desenvolvendo. Nós precisamos repensar o modelo urbanístico que nós temos no Brasil e na América Latina como um todo, repensando de que nós não precisamos criar novas áreas, nós precisamos melhorar as áreas que já existem. Isaac Barreto, analista político, agradeço a sua presença aqui com a gente, contribuindo mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.